Na semana passada a gente iniciou esta ideia do estudo das Escrituras, e aí eu coloquei sozinho, entre aspas, para lembrar a gente que a gente nunca estuda de fato sozinho, né? O fato de nós estarmos lendo uma tradução já é o esforço de uma comissão, um comitê de tradução que escolheu buscar as melhores palavras para poder fazer essa conexão entre o mundo bíblico com a nossa linguagem. Então a gente já parte dessa ideia de que nós não estamos sozinhos nesse processo. E depois a gente tem outros materiais de apoio, né? Não só o nosso próprio conhecimento adquirido ao longo da nossa caminhada de fé, mas também podemos usar dicionários bíblicos, introdução bíblica e outros instrumentos que vão fortalecer esse processo de estudo das Escrituras. E acima de tudo, nós não estudamos a Bíblia sozinho porque o Espírito Santo é quem fala aos nossos corações quando nós estamos estudando e nós dependemos da assistência do Espírito Santo. Nós falamos um pouco sobre algumas abordagens de estudo ou métodos de estudo. A ideia de método é exatamente esse truque ou essa forma organizada de nós chegarmos a determinado resultado, né? Métodos são isso, são uma porção de ações, de planejamentos, de execuções que vão levar a um determinado fim. E para estudar a Bíblia, a gente pode usar inúmeros métodos. Eu listei alguns desses métodos, como é o caso do indutivo, o dedutivo, que é aquele que a gente usa na teologia sistemática. Então a gente vai com um tema para a Escritura e busca na Escritura responder as perguntas a respeito daquele tema. Então a gente está deduzindo, né? A gente está, a partir de uma premissa, a gente vai checar se essa premissa é verdadeira ou se ela é mentirosa. Então a gente chega com o tema e busca respostas a partir do tema. O indutivo é o contrário. A gente vai para o texto e espera que o texto proponha os temas e explique os temas. E por isso que eu digo que esse é o mais seguro no nosso estudo pessoal. E por isso que, como comunidade de fé, nós usamos a pregação expositiva, que é a ideia de olhar para o texto e deixar que o texto suscite as perguntas, dê os temas e a gente vai respondendo a isso a partir da nossa caminhada. Tem o analítico, que é essa ideia de olhar palavra por palavra, estrutura gramatical, pensar muito no contexto, ele é bem mais técnico, né? E aí o sintético também, que é essa visão de tentar sintetizar o todo de uma mensagem, o todo de um livro. Então são todos esses modelos, e esses aqui são alguns exemplos, que têm a sua importância e também tem o seu nível de profundidade, o seu nível de tempo em que nós temos que investir para poder entender e para poder estudar, né? E vai ser aplicado em determinado tipo de estudo que a gente deseja fazer. Então são algumas abordagens. Nós encerramos no nosso último encontro pensando nessa abordagem que ela é devocional. Ela não deixa de ser um estudo indutivo, a gente vai falar um pouco mais sobre o estudo indutivo hoje, mas ela é devocional porque ela é mais rápida, ela tende a ser mais superficial, porque a gente não vai gastar tanto tempo nessa leitura, não vai gastar tanto tempo nessa meditação. São esses momentos aqui, nós dividimos aí em 5 ações nesse estudo devocional, mas a ideia é que ele seja mais inspirativo mesmo, né? Então é uma leitura buscando entender o que o texto diz, depois a gente vai meditar em como aquele texto se conecta conosco, ou seja, como aquela verdade que está sendo exposta ali vai se encaixar com a nossa vida ou com uma aplicação à nossa vida, se existe ali algo que a gente precisa aprender, algo que a gente precisa praticar, algo que a gente precisa agradecer, algo que a gente precisa confessar. Então aquele texto está expondo uma situação, está expondo um ensino, um tema, e aí a meditação é essa busca por trazer aquele tema de maneira aplicada às nossas vidas. Todo o estudo, de certa medida, vai culminar para essa ideia de aplicação, vai culminar nessa ideia de o que a palavra tem a ver comigo, ou o que esse ensino tem a ver comigo. Esse é o alvo final de qualquer estudo, né? Não só temos o conhecimento, ou só o entendimento sobre aquilo, mas transformar aquilo em algo prático nas nossas vidas. E aí, nessa prática devocional, a gente ora a partir do texto, ora a partir daquilo que o texto nos trouxe. A gente leu, o texto falou conosco, o texto tocou em alguma área da nossa vida, e a gente vai orar em relação àquilo que o texto falou conosco. Essa é uma prática devocional. Aí um tempinho de contemplação, silenciar o nosso próprio coração, a nossa própria mente. E por último, nós falamos sobre essa ação prática. O que eu vou fazer a partir disso? Quais são as decisões que eu vou tomar a partir desse momento? Temos até o exemplo lá de João capítulo 15, né? Em que Jesus diz, eu sou a videira, vocês são o ramo, aqueles que estão ligados em mim, esses dão muito fruto, porque sem mim nada podeis
fazer. Então você pega esse texto, medita, o que esse texto está dizendo, Jesus está dizendo então que aquele que está ligado nele, este é produtivo. E a gente não consegue produzir nada à parte de Jesus. Já fizemos uma leitura do texto. E agora o que tem a ver isso comigo? Bom, então se eu estou ligado a Jesus, eu posso produzir frutos. Se eu não estou ligado a Jesus, eu não consigo fazer nada. Ou seja, eu dependo completamente de Jesus para tudo que eu venha fazer para a glória de Deus. Então, fiz a leitura, fiz a aplicação no meu contexto. Aí vem a oração. Senhor, me ajuda a perceber se eu estou em Ti ou não. Me ensina a depender cada vez mais de Ti. E porque eu estou ligado a Ti, Senhor, me faz frutífero. Uma oração ligada a isso que a gente meditou. Então, uma prática completamente aplicada. A gente não só está desenvolvendo entendimento da Escritura, mas também repertório de oração. A nossa oração está ficando mais robusta, né? Quanto mais a gente planeja e pensa assim. Então, a gente tem um tempinho de contemplação, a gente, de repente, se imagina como sendo esses ramos, né, na videira e clamando, Senhor, que eu permaneça, que eu permaneça. Então, é esse momento de aquietar o coração e uma ação prática. Bom, se eu quero permanecer em Jesus, se eu preciso conhecê-lo mais, então a minha ação prática é que nesse mês de agosto eu vou meditar na Escritura pelo menos 15 minutos todos os dias. Faço uma proposta de uma ação. Não, eu vou orar, eu vou ligar para alguém e falar das impressões que eu tenho a respeito dos textos que eu estou lendo. Então, eu coloco ali uma ação prática. Então, essa é uma leitura devocional. A gente tira aí 15 minutos do dia, 20 minutos do dia e consegue fazer esse processo. O importante é sempre começar pelo preparo do ambiente, né? Estar num ambiente que seja adequado para isso, uma ocasião que seja adequada, né? Que a gente não faça isso correndo, que a gente tenha tempo, sem distrações, né? Que o nosso coração esteja pronto também para ouvir. Então a gente ora no começo, a gente ora durante, a gente ora no final, a gente faz uma leitura orante das Escrituras e a gente tem os materiais necessários à nossa mão. O primeiro e mais importante material é a Bíblia, né? Se nós vamos meditar na Bíblia, então a gente começa com a Bíblia. Mas o segundo material, tão importante quanto a Bíblia nesse processo, é o quê? Caderno e caneta, né? A gente lê a Bíblia só com a Bíblia, mas estudar, a gente estuda com caderno e caneta. Faz anotações, anota na Bíblia, escreve no caderno, faz perguntas, responde perguntas e faz ali o nosso diário de meditação. Isso é um processo também que vai nos ajudar muito a fixar os conhecimentos. E aí a gente parte então para a escolha do texto. Eu estou recapitulando tudo que eu falei no nosso último encontro, porque a gente vai para um tipo diferente de abordagem hoje, ou uma abordagem um pouco mais profunda. Mas esses passos iniciais são exatamente os mesmos. A gente vai colocar um elemento a mais nesses materiais de estudo. Mais para frente eu vou falar sobre isso. A gente vai colocar um elemento a mais no material para ajudar nesse processo. Mas o preparo do ambiente, o preparo do coração, ter tudo ali à disposição, a gente começa do mesmo jeito. E, de novo, olhando e considerando a Bíblia no seu contexto. A Bíblia pela Bíblia. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é a junção de vários livros. Então, cada livro tem um tipo de abordagem, tem um tipo de linguagem, tem uma forma da gente olhar para ele. E isso nós precisamos considerar. E na hora de estudar, não pegar textos isolados, mas pegar um livro e ler o livro todo. Existe valor, eu acho que eu falei até isso no último encontro, existe um valor da gente pegar Gênesis e até Apocalipse numa leitura. Existe um valor. Mas existe um valor ainda mais profundo, quando a gente não faz só uma leitura corrida. A leitura corrida ela é importante para a gente ter o contexto. Mas a Bíblia não foi feita para a gente ler. Sabia disso? Que a Bíblia não foi feita para a gente ler. A Bíblia foi feita para a gente meditar. De dia e de noite. É ler, é considerar, é pensar, é conversar, é discutir, é ler de novo, é voltar. A palavra meditação, ela vem da mesma raiz da palavra ruminar. Sabe o que é ruminar, né? Pensa na vaquinha lá no pasto. Não parece que a vaquinha está sempre mascando chiclete? Né? O que ela está fazendo? Está ruminando. Né? Então a vaquinha tem mais de um estômago, aí ela vai lá, ela mastiga e põe para dentro. Né? Depois ela regurgita aquilo que ela mastigou, né? Sai de um estômago, volta para a boca e ela mastiga, e engole de novo. Daí um tempo que ela faz, regurgita de novo. E mastiga, aí engole até que isso seja digerido.
O processo de meditação é o processo de ruminar a palavra. É de colocar a palavra, trazer ela à boca. A gente põe o texto para dentro, põe o texto para fora. Põe o texto para dentro, põe o texto para fora. E nesse processo nós vamos extraindo dele os seus nutrientes espirituais. Gostei até da analogia, né? A gente vai... ruminar é trazer a palavra na mente, na boca, né? E estar meditando nela o tempo todo. Nem sempre a gente consegue estar com a Bíblia na mão, né? Mas é por isso que é importante ter a Bíblia em nós, né? Na minha época, não sei se era assim na época de vocês, a gente decorava o versículo. Lembra da época que a gente decorava o versículo? Né? Aí, hoje é uma confusão de versículo na minha cabeça, porque alguns eu decorei na Revista Corrigida, outros eu decorei na Revista Atualizada, aí depois alguns eu decorei na NVI, aí é uma salada de fruta, né? Às vezes eu começo o versículo de um jeito e termino de outro. Mas o fato de você decorar versículos vai te ajudando nesse processo de trazer a memória, né? De ruminar. E esse processo de aprendizado da Escritura vai nos dando mais vocabulário bíblico, vocabulário de oração. E é importante a gente ir ao longo do tempo fazendo algumas anotações na Bíblia. Fala assim, não, esse versículo eu preciso decorar. E vai colocando para dentro. E aí a gente põe para fora. Então, nessa ideia de estudos, nós estamos vendo então essa abordagem de considerar livro por livro. Começar do capítulo 1, versículo 1 e até o final daquele livro. Sem pular partes, sem ter pressa, gastando o tempo que for necessário para ruminar aquele texto. Então, como eu disse, o estudo devocional, ele é um tipo de estudo indutivo. A gente está olhando para o texto, pedindo que o texto nos dê o tema, nos ensine a partir do texto e puramente o texto. A gente não vem com preconcepções, a gente não vem com temas, a gente não vem com ideias nossas, a gente deixa que o texto fale e exponha as suas vontades diante de nós. Então, a gente só escolheu o livro, e aí a partir disso vamos caminhando no livro. Às vezes o livro vai falar de coisas que são especificamente para aquele momento da vida que a gente está vivendo. Outras vezes vai trazer para nós algum tipo de ensino que em outro momento da vida pode ser praticado. Mas nós não estamos escolhendo, nós estamos caminhando dentro de um livro. No que diz respeito ao estudo bíblico indutivo de maneira própria, tem essa sigla, né, o OIA. Né? Ao estudarmos a Bíblia indutivamente, nós estamos oiando a Bíblia, né? É o OIA. Que é essa analogia ou essa sigla aí para a gente poder decorar, que é a ideia de observação, interpretação e aplicação. A gente vai ver que a gente já fez isso quando falou do texto devocional. Agora a gente vai fazer isso de uma maneira mais aprofundada e vai gastar inclusive mais tempo e muito mais tempo. E de novo, o que eu estou trazendo aqui é um método, é uma forma. Não estou dizendo que essa é a única forma, não estou dizendo que essa é a forma certa, esse é um jeito da gente pensar. E ao dizer isso, eu vou apresentar algumas etapas, algumas formas de fazer isso, mas não significa dizer que só assim que funciona. Existem outras formas de cumprir exatamente as mesmas etapas. A ideia aqui, de novo, é abordar o livro e depois os temas. É olhar para o livro e, a partir do livro, ter os temas. Então, é uma abordagem que vai ser completa do início ao fim do livro, dentro do seu contexto e dos temas que são tratados em cada um dos livros. A primeira parte aí é a parte da observação, em que a gente vai responder essa pergunta: o que é que eu estou vendo? E antes de tratar as partes, a gente vai tratar o todo. Ou seja, a gente vai começar lendo o livro todo. Por isso que, de novo, a gente volta para aquela ideia, vamos começar por livros menores, né, para a gente conseguir aplicar o método. Depois a gente vai expandindo isso. Mas a ideia é, primeiro, uma leitura superficial do texto. Você não vai meditar, você não vai pensar, você vai ler o texto. Não vai se deter. Se tem palavras difíceis ou não, você vai passar. A ideia é ler, é colecionar um conhecimento geral a respeito do livro. Obviamente que, de novo, começando com a oração, né? Orar a Deus pedindo sabedoria, pedindo conhecimento, pedindo constância, né? Pedindo uma reação positiva à palavra. Então a gente vai, nesse momento, ver os fatos, olhar para o texto e começar a pensar o que é que está ali naquilo que nós estamos lendo. O que é que está ali de maneira explícita e o que está ali de maneira implícita. Por isso que é um momento de maior atenção que nós precisamos ter. Gastar tempo mesmo. Esse é o momento de nós sermos detetives da Bíblia. Sabe? Quanto mais a gente conseguir observar o texto, melhor vai ser o nosso entendimento do texto e a nossa aplicação do texto. Começa tudo por aqui.
de nós conseguirmos olhar para o texto como quem busca, de fato, detalhes. E essa leitura a gente faz quantas vezes forem necessárias, lendo o texto todo, lendo o livro todo, antes da gente começar a ir para as partes. Tem algumas ferramentas que nos ajudam nesse processo de observação, né, de fixação dessa observação. A primeira, e aí de novo, é só uma forma da gente pensar, é uma dica de como fazer isso, que é, de novo, a leitura de coleta de informações, tá? Que é essa leitura superficial mesmo. Vai uma leitura corrida, sem parar. Você não vai anotar nada, você vai ler de maneira corrida, você não vai ler também os títulos daqueles parágrafos, sabe, aqueles negritozinhos ali, que aquilo tudo lá foi os tradutores que colocaram. Você está procurando por você. Não é um estudo dedutivo. Você não está deixando ninguém te dizer o que você tem que estudar. Você está lendo o texto e tentando entender o que é que o texto está dizendo. Por isso, esses títulos, inclusive em alguns métodos de estudo, o pessoal até risca esses títulos para nem ler, para passar direto. Porque a gente tem que voltar a lembrar o que é a Bíblia. A Bíblia não foi escrita com capítulos. A Bíblia não foi escrita com versículos. A Bíblia foi escrita de maneira contínua. Cada um dos livros foi escrito de uma maneira contínua. Um ou outro livro a gente encontra uma forma de delimitação, como é no caso dos Salmos, por exemplo. Alguns Salmos é bem descritivo. Esse aqui é a linha 1, essa é a linha 2, isso é mais tranquilo. Mas de uma forma geral, principalmente as narrativas, o que a gente tem ali é uma história contada de maneira completa. Em algum momento, pessoas vieram e separaram esses textos por blocos, que a gente chama de versículos. E juntaram esses blocos e colocaram um numerão, que a gente chama de capítulos. Isso não significa que foi a melhor divisão possível. E às vezes a gente corta o texto em um fluxo de pensamento, simplesmente seguindo ali a ideia da divisão dos capítulos. Você quer ver um exemplo? Abre aí Gênesis, capítulo 1. Abre aí Gênesis 1. Já no começo da Bíblia a gente já tem uma forma de ver isso. Gênesis 1. Lembra o que acontece em Gênesis 1, né? Deus está criando todas as coisas. No princípio criou Deus, os céus e a terra. E aí vem os dias da criação, que são descritos aí com 6 dias da criação, né? Que vai até o versículo 31, que termina exatamente dizendo: Deus viu tudo que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. E é aqui que as traduções terminam o capítulo 1. Mas se você continuar lendo, você vai perceber que o fluxo de ideia não acaba aí. Porque o texto diz no capítulo 2, verso 1, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado, no 7º dia, a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Aí o versículo 4 começa com: esta é a gênese dos céus e da terra. Aqui mudou de assunto. Até o capítulo 2, verso 3, estava no mesmo fluxo de ideia do capítulo 1. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. E o dia 7 é um resumo do que aconteceu nos dias iniciais. Antes de falar do dia 7, foi assim que os céus e a terra foram acabados. O que ele está falando? Daquilo que veio logo antes. Então, o fluxo de ideia, a narrativa, ela vai até o capítulo 2, versículo 3. Se a gente toma por conta somente a divisão de capítulos e versículos, a gente perde esse finalzinho tão importante da narrativa. E a gente vê isso na Bíblia em muitos momentos, em que os tradutores fizeram uma divisão do versículo que fala assim: não, poxa, mas ele termina lá. Algumas versões, inclusive, essa NAA eu já percebi que tem isso. Às vezes tá juntinho, metade do versículo está assim, aí tem um espaço e a outra metade está lá embaixo. Porque uma vez que já está consagrada essa divisão em capítulos e versículos, aí os tradutores viram: não, a ideia ela continua, mas para a gente não inventar uma nova forma, né, ou colocar outros versículos, dividir de novo, ia só causar confusão, o que eles fazem? Dividem visualmente. Então, a metade do versículo faz parte da ideia antiga, né, e a outra metade está ligando com essa nova ideia que começa a ser explicada. Então, é bom perceber isso na hora das nossas leituras também, mas, de novo, buscar entender o fluxo da narrativa e entender quando começa uma ideia, quando termina essa outra ideia. E onde é que a gente vai perceber isso? Lendo. Lendo e lendo. Por isso, a primeira leitura é uma leitura de
visão geral, uma coleta de informações gerais do texto. Aí vem uma segunda ferramenta, que a gente vai chamar de tabela de observação. Tabela de observação. E aqui vem o material novo que a gente traz para esse tipo de estudo, que é uma caixa de lápis de cor, que vai ajudar a gente a olhar para o texto com mais cuidado. Então, é bom, se você quiser fazer o estudo bíblico indutivo, é bom você separar uma Bíblia para isso e separar uma caixinha de lápis de cor para esse tipo de estudo. E colorir a Bíblia, lindamente. Tá? Tem um exemplo aqui de uma página de Filemão, com a Bíblia toda coloridinha. Né? E essa aqui, de novo, é uma sugestão, tá? Em você separar aí 6 cores para estes temas. Não precisa ser estas cores, mas que seja cores que você vai sempre usar as mesmas, para não te confundir. Né? De preferência, faz a sua legenda, né? De o que significa cada uma das cores. E mantenha isso. Então aqui, a sugestão, por exemplo, quando aparece o nome de Deus, ou os títulos relacionados a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. Aqui a ideia de luz, né? Deus é luz, então vamos pintar ele de amarelinho. Né? Então Deus, Pai, Filho, sabe? Poderoso, e títulos que apontem para Deus. Aí vai colocar ali, Senhor, vai aparecer várias vezes, né? Senhor, aí a gente pinta com uma corzinha, coloquei aqui o amarelinho. Aí nomes ou títulos de pessoas, aí coloquei um roxinho aqui, tá? É uma cor que eu gosto, aí põe aí, só porque eu gosto dessa cor mesmo. O roxinho, aí você vai colocar nome de pessoa, ou categorias, irmão de fulano, pai de fulano, açougueiro, ferreiro, sacerdote, sabe? E que é isso? É uma pessoa, e você está identificando pessoas no texto. Aí lugares, a ideia de lugar, né? Graminha, verdinho, mas lugar, pensar em cidade, em povoado, em nação, mas também pensar em, isso aconteceu no templo, isso aconteceu no palácio, estava numa fazenda, no campo, na terra de Gileade, no monte, à beira do rio. Então você está delimitando um espaço geográfico, um lugar. Aí pinta de verdinho. Isso aqui é de suma importância, tá, gente? Deixa eu até pegar meu apontador aqui. Esse laranjinho aqui, que são as palavras repetidas. E palavra repetida na Bíblia sempre tem função. Nas línguas antigas, principalmente hebraico e grego, a repetição de palavras é como se fosse um marcador, um marca-texto. Sabe? Não só no mesmo versículo. Às vezes, numa perícope, num bloco de texto, você vê palavras que são repetidas ou ideias que são repetidas. Depois a gente vai ver isso na prática aqui em pelo menos um texto. Tá? Então, essa ideia de palavras repetidas a gente coloca junto. Aqui tem graça aqui em Filemão, tem graça aqui, tem graça, tem amor, tem fé, amor, tem coração aqui de novo. Tá vendo? Então, dentro de um bloco de texto, as palavras que vão se repetindo. É claro que assim, tem algumas palavras que vão repetir por causa do português, né? Então, a palavra que mais se repete na Bíblia é a palavra e. Lógico, né? E. Então, isso aí você não precisa marcar, não nesse sentido, né? Mas palavras que se repetem. Sim, sinônimos também. Né? Às vezes a palavra não se repete, mas a ideia se repete. E, de novo, a gente está tratando com uma tradução. Às vezes, no original, a palavra é a mesma, só que o tradutor escolheu traduções diferentes para aquele mesmo texto, né? Então, sinônimos ajudam também a perceber. Essa ideia aqui é semelhante. Às vezes não é a palavra que é igual, mas a ideia é igual. Né? Então, é bom lembrar. Né? Aí você vai anotando aí. Aí aqui coloquei Satanás com uma corzinha de trevas. Então, isso não só Satanás, mas trevas, maligno, ou ideias que sejam opostas ao amarelinho da luz aí, né? Então, luz como dia, o trevas aqui como sendo esse oposto, só para a gente ter uma marca visual. E por último, e não menos importante, eu diria que até mais importante nesse processo da gente entender a Bíblia, que são os conectivos. Conectivos é uma ideia que liga com outra, né? Palavras que fazem uma ideia ligar com a outra. E a Bíblia é cheia de conectivo. E às vezes a gente perde a ideia do texto porque a gente não lê o conectivo. Né? Os conectivos mais comuns são aqueles, portanto, né? Eu já falei isso várias vezes quando a gente vai expor algum texto que começa com portanto. Né? Ninguém começa uma conversa com portanto. Portanto,
é algo que vem depois de algo. É uma consequência. Então, portanto, é um conectivo importantíssimo. A gente começa um texto, a gente lê um portanto, poxa, então eu tenho que saber o que veio antes. Porque isso aqui é consequência daquilo que veio antes. Então, a gente sabe que existe um contexto ali imediato que precisa ser observado. Aqui eu vou colocar algumas ideias de conectivos, aqui não precisa decorar não, só para você ter uma ideia, tá? Por exemplo, existe conectivo de tempo. Então, desde, quando, depois, antes, agora, até que. Né? Então, são conectivos que ligam ideias com ideias. Conectivo, por exemplo, de propósito, finalidade, resultado, consequência. Você tem lá o para que, a fim de maneira que, então, assim que, por isso, portanto, porque, que, assim. Com o passar do tempo, a gente vai ficando craque nisso, de identificar os conectivos. E a gente vai ficando craque em fazer boas anotações. Mas com o passar do tempo e com prática. Né? É bom ter uma colinha dessas. Né? Então, estou passando aqui, depois volta lá no vídeo, ou quem está conseguindo anotar tem rapidez para anotar. Né? Põe lá o caderninho e aí olha para o texto. Deixa eu ver se tem algum conectivo aqui que eu não marquei. Né? De novo, gente, nós estamos falando de um tipo de estudo que leva tempo. Que não dá para fazer em 15 minutos. Leva tempo. E eu já estou aqui no processo que a gente já leu o livro todo de uma vez. Essa é a nossa segunda leitura. Na segunda leitura, a gente está indo lá, parte por parte, e pintando a Bíblia, né? Que vai nos ajudar num outro processo. Então tem aí os conectivos de contraste. Entretanto, contudo, mas, muito mais, se bem que, todavia, ainda que, contudo, né? A gente vai juntando aí as coisas. Tem as adições, e aí a gente usa o e, também, ou nem. Não faça isso, nem isso, nem isso. É um conectivo. Né? E aí a comparação. Né? Como, mais que, melhor que, igual a, né? Assim como, são conectivos. Então a gente vai pintando. Vamos lá. Passo prático. Pensando no texto aí. O que a gente pode sinalizar aqui como nomes ou títulos de Deus no famoso João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que a gente podia pintar de amarelinho aqui? Deus. O que mais? Filho unigênito. Né? Filho unigênito. Está dando um título inteiro aqui, né? Para Jesus. Não só filho, filho sim, mas filho unigênito. Às vezes a gente vai encontrar só essa expressão, unigênito, ou o primogênito do Pai. Então a gente sabe que está falando de Jesus, então a gente pinta aí de amarelinho, tá? Pessoas, tem alguma pessoa que a gente pode destacar aqui? Mundo, né? Mundo aqui não está falando do planeta Terra, está falando de pessoas, né? Mundo, o que mais? Todo o que? Isso. Dá para pintar até tudo, né? Todo o que nele crê. Né? Então, quem é todo o que nele crê? É uma pessoa, ou pessoas, no caso, né? Então, a gente está pintando a ideia de pessoa. Né? Ok. Tem alguma palavra repetida aqui? A gente pode destacar? Nem sempre vai ter tudo no texto também não, tá? Às vezes o texto não tem nem falando de Deus, nem de pessoa. Tem alguma coisa repetida aqui? Parece que não, né? Fala alguma coisa de trevas, Satanás, alguma coisa aqui? Talvez a gente colocaria o pereça, talvez, né? Mas no caso aqui é mais um verbo do que falando de um indivíduo em si. E conectivos? Porque é um conectivo. Esse porquê é uma continuidade, né? Porque Deus amou o mundo, então vinha falando alguma coisa antes, e aí eu olho por quê e falo assim, então eu tenho que saber o que está vindo antes. Né? Então eu sei que essas duas ideias estão conectadas, o que vem antes com o que vem agora. Então por quê? O que mais? Onde está o para quê? Para quê? Conectivo de finalidade, beleza. Esse aqui também, ó. Que deu, né? Mas também. Mas também. Mas é um conectivo de oposição, de contraste. Né? Para que não aconteça isso, mas aconteça isso. Então tem um conectivo aí legalzinho. Beleza, ó. Aqui tem uma forma da gente enxergar. Vê que só de olhar para isso, a gente já vai coletando algumas informações do texto. Né? A gente pode, inclusive,
Vamos colorir um pouquinho mais? Né? Dá para a gente colocar alguns círculos aí. Eu gosto de fazer isso, de colocar círculos nos verbos e nos adjetivos, ou nos qualificadores, né? Então, por exemplo, no verbo eu gosto de colocar um círculozinho azul e nos qualificadores um círculozinho laranja, tá? Então, o verbo vai ajudar. Porque Deus, a gente tem aqui o sujeito, Deus amou. Né? E aqui ó, o qualificador, um adjetivo, de tal maneira, a intensidade. Né? Então, porque ele amou, aqui o que? Lembra? Que é um conectivo? Então, esta ideia está sendo conectada com esta ideia. É isso que o que está me dizendo. Então, porque Deus amou o mundo dessa maneira tão absurda, ele deu. Olha o verbo aí. Né? Deu quem? O seu filho unigênito. Tem algum propósito para isso? Tem. Para quê? Todo aquele que nele crê, é um verbo também, embora esteja falando de alguém, né? Então, aquele que nele crê, o que vai acontecer com esse? Não vai perecer. Ao contrário, olha o conectivo, vai ter a vida eterna. Então, um colorir a Bíblia, né, eu já tenho uma visão mais profunda do texto. Talvez um texto que a gente decorou. Mas só de olhar essas nuances, essa colorimetria, né, já nos ajuda a identificar um pouco mais do texto. Mas quando a gente estiver fazendo essa segunda leitura, né, a gente não vai gastar tanto tempo na interpretação ainda. A gente ainda está na observação. A observação vai nos ajudar nessa parte depois para fazermos a interpretação. Mas estamos ainda coletando instrumentos. Tá? E aí, uma terceira leitura, que seria a leitura do contexto. De tentar entender o todo antes das partes. De tentar recontar a história. Ou de tentar, na nossa cabeça, encontrar divisões do texto. Ter uma ideia ampla, geral, e talvez até mesmo responder algumas perguntas. Algumas delas, a gente consegue ler o texto e responder a partir do texto. Algumas outras perguntas a gente não vai conseguir extrair diretamente do texto. Para isso a gente usa também outros instrumentos, né, como introduções bíblicas, teologia bíblica, dicionário bíblico, atlas bíblico. Então essas coisas vão nos ajudar a ter uma visão melhor do texto, para levar o contexto em alta medida. Né? Então algumas perguntas que a gente pode fazer para o contexto, e aqui estou falando de novo, do livro todo. A gente ainda nem começou a explorar as partes, ainda estamos na ideia do livro todo. Então, depois de ler o livro todo 3 vezes, eu consigo responder quem escreveu o livro? E isso eu estou falando a partir do livro. Como eu disse, às vezes não dá. Às vezes o livro não fala quem que é o seu autor. Aí a gente vai recorrer a algum outro instrumento. Né? A gente vai para algum atlas bíblico, introdução bíblica. Às vezes na nossa Bíblia mesmo tem, né, antes de um livro, tem lá dizendo o autor, a data. A gente não vai fazer essa leitura antes de já ter feito 3 vezes a leitura do livro. Porque nós estamos fazendo uma leitura indutiva, um estudo indutivo. Se a gente lê antes, o que a gente está fazendo é buscando respostas antes de ter as perguntas. A gente está indo com cola para o texto. Né? Nem aquilo que a gente fez aqui ao longo das últimas semanas, que é o panorama do Novo Testamento. A gente não vai nem para isso. A gente vai para isso depois. A gente lê o livro 3 vezes e espera ter as nossas respostas a partir do livro. Não conseguiu todas as respostas? Aí a gente cola. Né? Aí a gente pega uma introdução bíblica, um panorama, aí eu vou identificar. O livro não me diz quem foi o autor, mas na história da igreja, em outros estudos eu consigo ver quem que é. Então, quem escreveu? Quando foi escrito? E essa ideia de quando, não necessariamente, foi no ano tal, não é essa a ideia, mas em que momento da história, da narrativa bíblica isso aconteceu. Tem coisas, por exemplo, né? Eu estou lendo lá Deuteronômio. Quando é que esse livro foi escrito? Foi escrito antes do povo entrar na Terra Prometida, porque é para o povo que vai entrar na Terra Prometida. Então eu não sei exatamente o ano, não é essa a ideia de saber o ano, é saber o momento da história em que aquilo está acontecendo. Quando a gente lê, por exemplo, Gênesis, aí a gente vai perguntar assim, para quem é que Moisés está escrevendo como primeiro leitor? Olhando para o texto aqui, dessas perguntinhas, para quem que Moisés está escrevendo? Olhando para o texto, não dá para saber. O texto não fala para quem Moisés está escrevendo, para quem Moisés está falando. Mas dentro do contexto todo do Pentateuco, por exemplo, a gente sabe que Moisés está escrevendo depois de ter tirado o povo do Egito. Não é? Estão indo para a Terra Prometida.
Então, quando Moisés escreve, o povo que está diante dele é esse povo que saiu do Egito e está indo para a Terra Prometida. Então, esse é o público inicial de Moisés. Mas, olhando para Gênesis, eu não vou saber isso. Porque eu só sei da história desse povo saindo do Egito em Êxodo. Entende? Então, tem algumas coisas que o texto não vai me explicar de maneira direta. Por isso que eu vou fazer o máximo dessa tarefinha que eu posso com o texto. Depois eu vou para o texto mais amplo. Lembrando, nós temos um texto que está dentro de um livro. Mas esse livro está dentro de um cânon, de um complemento, às vezes dentro de um bloco, como eu citei Gênesis. Gênesis faz parte de um conjunto de 5 livros. Então, uma relação do texto com o texto, de um texto com os livros de Moisés, do texto com o Antigo Testamento e do texto com a Bíblia como um todo. Entende? Então, quanto mais eu gasto tempo estudando, mais eu consigo fazer exatamente essas conexões, eu vou me aprofundando no texto. Tá? Então, algumas perguntas aí. Quem escreveu? Quando escreveu? De onde foi escrito? Isso aqui também é importante em muitos livros. Isso faz total diferença na nossa interpretação. Para quem foi escrito? Quem é o público destinatário original? A gente gastou bastante tempo aqui com as cartas do apóstolo Paulo. E ali é muito fácil, né? Carta é fácil. Eu, Paulo, escrevendo para Timóteo. A gente já matou, né, boa parte do trabalho ali nos 2 primeiros versículos. Né? Mas outros livros são um pouco mais difíceis, porque a gente não encontra isso de maneira clara. Né? Qual é o estilo literário do texto? Isso é muito importante. Isso é o que? Uma poesia? Isso é uma narrativa? Que tipo de literatura está diante de mim? Porque quando a gente pega, por exemplo, um livro narrativo, na maioria das vezes, ele está contando a história de uma maneira sequencial. Está contando, existe uma ordem cronológica. Então, o que veio antes está completamente ligado com o que vai vir depois, e assim por diante. Outros livros, como é o caso, por exemplo, de Salmos. Salmos é uma coletânea de canções. Então, não necessariamente o que veio antes está conectado com o que vem depois. Às vezes está. Porque às vezes tem bloquinhos que são escritos de maneira sequencial, então eles estão unidinhos. Tá? Então, considerar isso é muito importante. Quando a gente vai ler, por exemplo, Provérbios. Provérbios é uma coletânea, eu falo que são os tweets de Salomão. É uma coletânea de conselhos, de palavras, de peças de sabedoria. Às vezes você está vendo sobre finanças, depois vai ver sobre relacionamento, depois você vai ver sobre o vizinho. Né? São várias ideias sequenciais que não necessariamente estão relacionadas com aquilo que veio antes, porque são peças diferentes. Né? Então, isso é importante na hora que a gente vai interpretar. Que texto que está diante de mim? A palavra que está aqui, as expressões que estão aqui, elas são literais ou elas são simbólicas? Uma canção ela é cheia de simbolismo. Né? Vai chamar Israel de o monte de Deus. Então quer dizer que Israel mesmo é a montanha e não o povo. Não, a gente está lidando com linguagens figuradas em alguns momentos. Então saber o estilo que está diante de nós vai nos ajudar bastante. Principalmente quando a gente vai examinar parábolas, por exemplo. Né? A gente tem que lembrar que é uma história que está sendo contada para ilustrar algum princípio. Às vezes a gente quer transformar a parábola em algo muito maior do que de fato ela é. Há um propósito naquela parábola. E o propósito, a importância da mensagem, é mais importante ainda do que as partes em si. Porque é uma história para ilustrar um ponto e um tema. Então, saber que o estilo literário importa é importante. Aí, qual o tema principal do livro? Depois que você lê o livro, bom, o livro eu acho que é sobre esse assunto, ou trata basicamente sobre esse assunto. Aquele monte de palavrinhas pintadas vai ajudar muito nisso. Sabe? Um livro que tem muito roxinho, nome de pessoa, você vai entender que é um livro que fala muito de biografia. Então você pega lá, crônicas, fulano gerou fulano, que gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano. Você vai pintar a página inteira de roxo, né? Então, esse texto é um texto biográfico. Ele tem a sua importância. Mas o foco aqui do narrador é mostrar gente, é mostrar pessoas. Às vezes é pintar tudo de verde. Então, a ideia é um posicionamento geográfico para algo que vai acontecer depois, algo que aconteceu antes. Então, isso vai ajudar. Às vezes, uma palavra que se repete muito no livro inteiro. Você vai pegar, por exemplo, Filipenses, vai ver quantas vezes aparece a palavra alegria em poucos capítulos. 15, 16. Alegria ou felicidade, se a gente pegar os sinônimos, né? Então, você olha para o texto e fala assim, bom, eu acho que essa carta enfoca alegria, né? Porque já repetiu tanto isso.
Então, esse colorido da Bíblia vai ajudar nisso também. E qual é a razão do livro ter sido escrito também nesse exercício, tá? Então, a gente observou o texto todo, fez 3 leituras, pintou. Na terceira leitura, a gente responde essas perguntas. Eu entendi o texto como um todo? Aí sim, agora é a hora da gente ir parte a parte, né? A gente vai bloco por bloco. Então, a gente volta para essa ideia do que é que eu estou vendo e agora nesta ideia de perícope. O que é uma perícope? É um bloco de texto. Tá? A gente pode chamar também de parágrafo, mas às vezes uma ideia tem mais de um parágrafo. Perícope é esse bloco de texto que a gente para meditar nele. Quando a gente pega a Bíblia, do jeito que ela está, e a tradução do jeito que ela está, e você vê aqueles negritos, eles estão separando perícopes. Às vezes dentro de um capítulo você tem lá 3 blocos de texto separados por negritos. Né? Então aquilo ali, os tradutores da Bíblia disseram, isso aqui é um bloco. Tá? Às vezes a gente respeita o bloco deles, às vezes a gente não respeita o bloco deles. Né? A gente fala assim, não, dá pra gente ficar só nesse versículo 1 aqui, e gastar tempo só nesse versículo 1 e analisar ele. E depois ele em relação aos outros. Então a gente vai escolhendo aí, com base nessas ferramentas, a gente vai escolhendo o texto. Vamos fazer uma aplicação? Bora lá? Vamos para Rute. Vou colocar o texto aí, se você quiser abrir na sua Bíblia, ou se você quiser ler o texto aqui, uma aplicaçãozinha aí básica. Do 1 ao 3. Você gosta de Ruth? Esse é um livro que está na minha mira para uma série de exposições, que ele é fantástico. Lê o texto aí vocês. Do 1 ao 4. Ou do 1 ao 3, na verdade. Se você vê na sua Bíblia, ó, o pessoal colocou aqui, pelo menos na minha, esse bloco vai até o versículo 5. Né? Daria para a gente fazer esse exercício também até o versículo 5. Mas vamos parar aí no 3 só para a gente fazer uma aplicação prática aqui dessa leitura. Dá uma lidinha rápida. Aí a gente agora pode ir. Belém de Judá é Belém? Belém. Uhum. Se a gente fosse pintar aqui o texto, quantos nomes de Deus a gente vai pintar aí? Tem algum? Nenhum, né? Nenhum. Se a gente fizesse um estudo analítico, a gente até pintaria. Porque Elimeleque, o nome Elimeleque, El, é uma partícula que aponta para Deus. Tá? Melech, ou Melech, em hebraico é rei. Então Elimeleque significa Deus é o meu rei. Então, aí, só para mostrar um tipo de estudo, né? Que é o estudo analítico. A gente vai olhar as palavras. Principalmente as palavras que não são do nosso idioma. Então aqui, por exemplo, a palavra, só mais um exemplo, a palavra Belém, né, em hebraico, é Beit Lehem. Beit é casa, Lehem, que eles saem porque não tinha pão, certo? Faltou pão. E aí tem uma jogada aqui, né? Na casa do pão, não tinha pão, não tinha alimento. É por causa da fome, pela falta de pão, que eles vão para esse outro lugar. Então aí o analítico ia ajudar nisso, mas esse não é o tema, só para dar um exemplo. Né? Nome de pessoa, a gente consegue achar alguns aqui? Tem bastante, né? Então, ó lá, vamos lá. Nos dias em que os reis julgavam, houve fome na terra de Israel e, olha aí, ó, um homem, aqui a gente já pode pintar de roxinho, né? Um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher, também uma pessoa, né? É um título para uma pessoa, e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque
e sua mulher se chamava Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Então já pintamos um monte de roxo aqui, né? Já está tudo roxo aqui. Lugar. Tem algum lugar que a gente consegue identificar aqui? Houve fome, terra de Israel, dá para pintar de verde. Né? E um homem, Belém de Judá, pinta de verde. Né? Foi morar durante algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher se chamava Noemi. Estamos lendo o texto de novo. Seus filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus. Embora está falando de indivíduos, são indivíduos conectados à terra. Então a gente pode pintar tanto de roxo quanto de verde. Né? Nesse caso eu pintaria de roxo em cima e verde embaixo, para dizer que essas são as 2 coisas. Né? São pessoas, mas está conectado com um lugar geográfico, que eram de Belém de Judá, pinta de verdinho. Foram à terra de Moabe e ali ficaram. E dá para pintar alguma coisinha de azul? Algum conectivo? Nos dias de, né? Conectivo de tempo, né? Dá para a gente colocar aqui. A gente consegue pintar o E, né? Ou os Es. Aqui também o por algum tempo, um conectivo importante de saber temporalidade. Né? Também, daria para colocar. Então ele não foi sozinho, né? E a ideia é que ele foi levando, né? Então já ajuda a gente pensar nisso. Então só um basicão, só um basicão. A gente já olha para o texto e fala, poxa, está falando mais sobre o quê? Sobre gente e lugar, não é? Parece que esse é o foco desse bloco do texto. Parece que é importante repetir, inclusive, estes indivíduos, nomeá-los e, inclusive, repetir de onde é que eles são e para onde eles estão indo. Parece que tem alguma intencionalidade nisso aqui que o autor está fazendo. Doutora, licença. Esse significado de Efrateus não era lá da região de Eufrates? Belém é também chamada de Efratá. A gente não vai saber isso aqui, né? Mas a gente vai saber num contexto geral. Todos eles eram Efrateus. Isso. Efrateu Belém é essa região que é também chamada de Efratá. Né? Então a gente vai ver isso em outros textos. Em outros livros da Bíblia, tem até, acho que um salmo que fala de Belém e Efratá. Fala exatamente essa completude, né? Belém e Efratá. Mas eles são efrateus porque eles são de Belém. Então a ideia é geográfica também. Né? Então aqui a gente já consegue entender que tem uma intencionalidade. E textos repetidos? A gente tem aqui palavras repetidas? Tem ou não? Fala aí alguma. Filhos, mulher, homem, chamava. Então a ideia dos nomes é interessante. Só que aí, de novo, aí a gente vai para o analítico. Né? Os nomes, eles são engraçados no original. Né? Então, Elimeleque, aí a gente vai ver a história. Ele foi para essa cidade fugindo da terra do pão, da terra da promessa, para uma terra de Moabe. A gente vai descobrir isso na teologia bíblica, que Deus falou que não era para se misturar com os moabitas. Então ele foge da terra da promessa para ir para um lugar que Deus falou que não era para ir, para não se envolver com um povo que Deus disse que não era para se envolver. Os filhos dele, inclusive, vão se casar com essa galera. Né? E aí você vê o contraste da ironia, né? Aquele que diz, Deus é o meu rei, está fugindo do reinado desse Deus e fazendo aquilo que esse Deus disse que não era para fazer. Não é à toa que depois a gente vai ver que vai dar ruim na história. Né? Então veja, isso o texto está contando para a gente aos pouquinhos. E até os nomes, Malom e Quilion, se a gente fosse traduzir literalmente, pé na cova e doentinho, sabe? É a ideia de fraquinho, de débil, sabe? De fraco mesmo, de alguém que passa muito rápido. Né? Porque afinal, eles são citados aqui e já morre, rapidinho já morre. Né? Então, a ideia do texto é exatamente expor isso. Por isso o texto vai dá nome para eles. Fala que era um homem, a sua mulher e os seus 2 filhos. Esse homem se chamava fulano, a sua mulher se chamava fulana e os seus filhos chamavam fulano e ciclano. Né? Porque esses nomes têm importância dentro da narrativa. A gente só vai conseguir isso, aí sim, numa
uma visão um pouco mais analítica do texto. Mas já dá para perceber que o fato de repetir isso, e lembra da máxima quando a gente estudou sobre a Bíblia, escrever era difícil e caro. Então o máximo que se podia economizar em papel e tinta, eles iam economizar. Mas por que o autor desse livro repete isso? Já falou que é mulher e filhos, porque só não fala o nome deles. Por que fala esse grau de parentesco? Por que repetir? Porque repetição é importante na narrativa bíblica. Tem outra coisa que se repete além dos indivíduos, que está de verde. Né? Belém de Judá, Belém de Judá. Moabe, Moabe. Eu já dei o spoiler, né? É essa a ideia, terra de Deus, não vai para cá. E o que eles fazem? Vão para lá. E o que acontece? Dá ruim. Né? Então, a ideia do texto de repetir é exatamente isso. A gente vê, então essas repetições vão ajudar a gente. Aí se a gente colocar os verbos, né, a gente vai conseguir entender um pouquinho também dessa dinâmica progressiva. Então aqui é só um exemplo. Tá? Então é aqui a gente pergunta ao texto, para a gente poder observar ele melhor. Então a gente pergunta os quem. Né? Quem escreveu, quem são as pessoas do texto, quem é que está falando, quem está ouvindo, sobre quem é falado. A gente olha para o texto e que tipo de quem a gente consegue tirar desse texto. Né? Então quando a gente olha aqui para o texto, né? Quem escreveu esse livro? Não dá para saber. Aqui não dá para saber. Então, essa resposta a gente não tem. Né? Quem são as pessoas do texto? Aí sim, é o Elimeleque, que é o marido, a Noemi, que é a esposa, e o pé na cova e o doentinho, que são os filhos. Né? Essas são as pessoas. Né? Quem é que está ouvindo essa história? Para quem esse texto foi escrito? Ainda é difícil saber. A gente só pode dizer que é para Israel, né? Porque está falando da história do povo de Israel. Né? E sobre quem está falando? Sobre essa galerinha aqui. Né? Às vezes é alguém que está falando com outro alguém, mas está falando de um terceiro. Então é por isso que é importante a gente pensar nisso. Essa ideia também tem camadas. Tá? Essa resposta do quem tem camadas. Por exemplo, se a gente pegar lá Lucas capítulo 15, verso 20 e pouco, quando o texto diz assim: E o filho falou ao seu pai: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quem está falando? O filho. Para quem? Para o pai. Essa é uma camada. Mas lembra que isso é uma parábola? Quem está contando essa parábola? Jesus. Para quem ele está contando essa parábola? A gente tem que olhar para o contexto, né? Aí tem que olhar lá o capítulo 15. Aí lá estavam os publicanos, os pecadores, chegaram os fariseus e os mestres da lei. Né? Então, com quem Jesus está falando? Com essa galera. Viu que tem camadas? A gente pode ir para uma outra camada. Quem escreveu esse livro? Mateus. Para quem ele escreveu esse livro? A gente vê e sabe que é para judeus. Né? A linguagem é judaica. Então, vê que tem camadas? Esse quem? Mas a gente está olhando só para o texto em tela. Tá? Aí vem a próxima pergunta: o quê? Ou quais? Né? Quais são os eventos que estão acontecendo? O que é que está acontecendo aqui? Que história é essa que está acontecendo? Né? Quando a gente olha para o texto de novo. Então, quais os eventos que estão acontecendo aqui? O que aconteceu nesse texto que a gente leu? Basicamente uma migração. Né? O que mais a gente tem aqui? Que a gente consegue extrair? Busca por comida, porque tinha fome em Israel. Né? Então, o que aconteceu? Teve fome. Essa fome gerou uma migração para uma outra terra. Né? A gente pode trocar em miúdos. Um homem está pegando a sua família e levando para uma outra terra. A gente está recontando a mesma coisa com outras palavras. Né? Então, uma família está sendo apresentada, né? Um contexto está sendo dado aqui de uma família que vai ser importante para a narrativa. Então, a gente está respondendo o que ou os quais. Aí vem outra pergunta importante. Onde? Onde a narrativa está acontecendo? De onde eles vêm? Para onde eles vão? Parece pergunta do Globo Repórter, né? O que comem? Como se vestem? Onde? O onde é importante. Onde eles estavam antes? Para onde eles estão indo? Onde eles estão agora enquanto se fala? Ou qual é o objetivo final? Para onde eles têm que caminhar e para onde eles foram? Então, muitos onde a gente consegue tirar a partir de um texto. E aí, olhando para o texto, fica... Depois desse exercício de pintar o texto, fica fácil de responder. Né? Onde? Eles estavam em Belém,
Efratá, eles eram efrateus, estavam em Belém, na terra de Israel, e agora estão indo para as terras de Moabe, para a região de Moabe. Então esse é o onde. O quando. Quando esse evento aconteceu? Uma pergunta legal. Quando esse evento aconteceu? Nos dias, né? Os dias em que os juízes julgavam. Isso já é uma grande ajuda. Ou seja, essa história acontece exatamente, cronologicamente, durante algum tempo do livro de Juízes. Então é uma história como se estivesse dentro do livro de Juízes, foi tirada porque ela tem uma importância. E essa é uma pergunta importante. Por que essa história não está lá em Juízes, então? Se ela aconteceu durante o tempo de Juízes? E se ela é importante de ser contada? Por que ela não está lá em Juízes? Porque foi sacada do seu local, né, natural para ser apresentada de uma maneira isolada e com foco. Se a gente já leu 3 vezes o texto, a gente vai saber por quê. Lá no capítulo final, inclusive. Que o capítulo final, capítulo 4, verso 16 e 17 diz que Noemi pegou o menino no colo, esse é o filho da nora dela, né, da nora torta dela, né? Diz que Noemi pegou o filho, o menino no colo, passou a cuidar dele, as vizinhas lhe deram o nome, dizendo, nasceu um filho para Noemi, o filho não é de Noemi, mas nasceu um filho para ela, e a história explica por quê, eu não vou dar spoiler, e aí diz o texto, e chamaram ele de Obed. Isso não conta muito para nós não, né? Ó, este veio a ser o pai de Jessé. Ah, um detalhe, ele é pai de Davi. Agora faz sentido porque que esse texto ganha um destaque do livro de Juízes, né? Então aqui, olhando para o capítulo 4, algo que a gente não conseguiu responder aqui, ó. Quando esse texto foi escrito? Não dá para saber. Dá para saber quando a história se passou, no tempo dos Juízes. Mas quando ele foi escrito? Talvez no tempo dos Juízes? Enquanto a história está acontecendo? Até agora a gente não tem resposta. Mas quando a gente chega no capítulo 4, a gente sabe que esse texto foi escrito, Davi já tinha nascido. Então foi nos tempos de Davi. Provavelmente nos tempos da monarquia de Davi ou depois disso. Então já tinha passado todo o tempo dos Juízes, já tinha vindo Samuel, já tinha sido ungido Saul, e agora Davi entra em cena. E por que Davi é importante? Porque ele é o rei de Israel. Então a gente sabe que essa história foi escrita pelo menos quando já se sabia da existência de Davi, como rei ou depois do seu reinado. Vê como esse passo a passo vai nos ajudando exatamente a definir essas coisas na nossa cabeça, né? E aí vem a pergunta importante, né? Por que o autor está escrevendo isso? Aí eu já respondi, né? Porque está apresentando a história, a genealogia de Davi. E como uma história que começou mal, terminou bem. E como Deus se mostra gracioso nesse tempo. Quando a gente olha, isso aconteceu nos tempos dos juízes. E a gente volta para pensar na história dos juízes, de uma palavra que se repete o tempo todo. Naquele tempo não havia rei e cada um fazia aquilo que era bom aos seus próprios olhos. Naquele tempo não tinha rei e cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. É durante esse tempo que essa história acontece. Em que Elimeleque faz aquilo que é bom diante dos seus próprios olhos. Mas Deus reverte isso em graça e traz o protótipo do bom rei a partir da sua genealogia. Um erro que se transformou numa grande bênção. Não porque Deus o levou a errar, mas porque Deus tem o poder de reverter qualquer um dos nossos percalços e trazer isso para a glória do seu próprio nome. Veja como uma interpretação já aplicando com base aqui nessa visão e nessa observação do texto, né? Então, por que o autor está escrevendo isso? Por que esse texto foi incluído? Por que esse texto foi colocado aqui e não lá em Juízes? A gente já pensou nessa pergunta. Por que isso vem agora? Né? O que vem depois disso? Por que essa pessoa está dizendo isso? Por que essa pessoa não disse nada? São perguntas que a gente pode fazer para o texto, né? Às vezes há um enfoque ali e a gente fala assim, poxa, por que esse texto é tão longo? Tem um motivo. Você pega o Salmo 119, você fala assim, poxa, por que esse texto é tão longo? Tem uma explicação. E aí quando você vai fazer uma leitura analítica, vai ver que cada 8 versículos, a primeira letra daqueles 8 versículos corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. Então, Aleph. Aí os 8 primeiros versículos começam com Aleph. Aí os 8 próximos versículos começam com Bet. E assim por diante.
Você fala, mas sobre o que é esse salmo? Sobre a preciosidade da palavra de Deus. É por isso então que ele está usando e brincando com o alfabeto hebraico. E ele gasta tanto tempo falando da centralidade da Escritura. Então, o tamanho de um texto ajuda a pensar também na importância desse texto. Né? Dá um enfoque em relação àquilo. Tá? Então, aqui a gente teria muitos porquês para responder. E aí a gente vem para a última das perguntas aí dessas nossas perguntas ao texto, que é o como. Como que essas coisas aconteceram, como que aquilo, ou aquilo que se esperava que acontecesse, aconteceu, com que rapidez isso aconteceu, como essa verdade é exemplificada no texto. Né? Então essas são algumas perguntas que nos ajudam. Cada texto vai nos dar respostas diferentes para isso. A gente vai conseguir fazer mais perguntas para cada um desses textos. Alguns a gente não consegue ter respostas imediatas, né? Mas o que é importante? Anotar tudo. Lembra aquele nosso diáriozinho? Vai fazer um estudo indutivo? Rabisca a Bíblia e rabisca um caderno. Então eu estou lendo Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Quem? Respondo. O que? Onde? Deu para perceber que isso não é uma coisa que se faz rapidamente, né? É demorado, é trabalhoso e é profundo. Viu por que isso é tão diferente do estudo devocional? Devocional é rapidinho. É uma visão rápida, uma aplicação rápida, uma oração rápida, né? Uma ação rápida. Mas se eu quero me aprofundar, isso aqui vai me ajudar bastante. E a olhar o texto a partir do próprio texto. Veja, eu disse que a gente pode, em algum momento, usar recursos externos. Mas a gente consegue fazer praticamente tudo isso sem depender de nenhuma ajuda externa. Depois que a gente fez todo esse trabalho, aí é bom. Será que eu não viajei na maionese? Vamos ver o que outras pessoas dizem a respeito disso. Né? Aí a gente tem bíblias de estudo, que vão comentar versículo por versículo. A gente tem comentários bíblicos, que vão comentar versículo por versículo. Mas antes da gente comer a comida que alguém preparou, esquentou e mastigou, é bom a gente fazer também o nosso processo. Né? Por isso eu indico que você faça isso. Comece isso por um texto pequeno, por um livro pequeno. Começa 3ª João, 2ª João, Judas, Filemão. Começa com cartinhas pequenas, que estão mais próximos de nós, para poder fazer esse exercício. Né? Para que você tenha uma visão geral do livro, e aí você vai crescendo e desenvolvendo isso aí. Tá bom? E a gente parou só na observação. Como eu disse, eu pensei que a gente ia rapidinho, mas eu acho que dá para a gente enxugar um pouquinho melhor, né, de mastigar um pouquinho melhor esse processo que é tão necessário para o nosso aprimoramento na palavra de Deus. Amém? Mas ele está falando Samuel, conversando com o seu Samuel. Está falando que é Samuel. Não é Samuel. Ele é Samuel, mas está escrito que é Samuel. Nossa, aí ficou difícil. Sabe que quando a gente estuda a Bíblia assim, a gente vai dar uns nó na cabeça. Porque às vezes a gente ouve as coisas já com as respostas todas prontas. E você lendo, dá para ver que de fato ele estava falando com Samuel. E aí o problema da gente não estudar a Bíblia sequencialmente é esse, porque tem muita tensão na Escritura. Sabe? Tem muita tensão. A gente vai querer compartimentar e explicar tudo. Mas peraí, a Bíblia trabalha com tensões o tempo todo. Né? Tem respostas? Algumas, né, que a gente não vai gastar tempo agora com elas. Mas tem algumas respostas. Mas exatamente nesse processo a gente vai se deparar com textos que são mais fáceis e outros que são mais difíceis. E essa ideia do contexto nos ajuda muito nisso. Né? Porque assim, uma das regras de ouro da interpretação da Bíblia é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Um texto mais claro lança luz sobre um texto mais obscuro. Né? E muitas vezes o próprio contexto já vai respondendo. Às vezes coisas que vieram antes ou coisas que vão vir depois vão ajudar nesse processo. Mas às vezes não, é um outro livro que vai ajudar a gente a olhar para aquilo de uma forma diferente. Né? A gente viu aqui, por exemplo, um exemplo dos efrateus. Aqui não vai explicar que Belém também é chamada de Efratá, mas em outros livros a gente vai encontrar isso. Então é aquele livro, agora faz mais sentido lá atrás. Né? É por isso que, de novo, a Bíblia não foi feita para a gente ler, não. É para meditar. Vai e volta, vai e volta. E cada vez que a gente volta com novos olhos. Porque aquilo que a gente aprendeu no processo nos dá mais bagagem para retornar e ver o tanto de pepita de ouro que a gente deixou para trás. Né? A gente vai afiando o machado conforme vai
né? Vai abrindo a clareira, aí depois fica mais fácil de olhar e abrir um pouco mais, né? Essas perguntas que você faz ao texto, entraria em qual fase, vamos dizer assim, da observação? Primeira leitura, segunda leitura? Depois da terceira. Depois da terceira. Nas três primeiras, a gente lê o livro todo. A primeira, lê o livro todo. Na segunda, pinta o livro todo, né? Que a gente ainda não está pensando muito sobre, só está colorindo mesmo. O Bobbie Goods Gospel, né? Pintando ali, dando algumas ferramentas que a gente vai usar depois, né? E a gente está ganhando mais vocabulário. Aí a terceira leitura é procurando essa questão do contexto, que a gente vai fazer aquelas perguntas gerais. Quem escreveu o livro? Para quem escreveu o livro? Qual é a mensagem geral do livro? Né? Que aí na quarta leitura que a gente vai passo a passo, né? Aí a gente vai por perícope. E aí todo esse trabalho anterior vai me ajudar agora em cada uma das partes, né? Já está pintado, então eu já consigo identificar quem são as pessoas do texto, quais são os lugares, né? Eu já sei o contexto. Então, algumas coisas, que nem isso aqui de Ruth, que a gente viu o capítulo 4, não dá para responder no capítulo 1 o tempo, por exemplo. Mas a gente já leu o livro 3 vezes. A gente sabe que vai falar de Davi. A gente sabe que o contexto geral é sobre Davi. Então a gente já ganhou um monte de ferramenta. Na hora de ir passo a passo, a gente já ganhou esse vocabulário, né? Por mais que a gente não parou para pensar em tudo, mas a gente ganhou uma visão legal que dá, beleza, agora eu consigo ir parte a parte, né? E examinar a parte a partir do todo. E de novo, só lembrando, isso é um modelo, é um método, isso é uma sugestão, né? Dá para fazer tudo isso numa leitura só? Até dá. Dá para você já ir lendo, rabiscando, tentando entender o contexto, fazendo pergunta, dá. Mas a qualidade é outra, né? Então, cada leitura a mais que você faz, mais profundidade você ganha a respeito do texto. Interessante quando você falou de Ruth, eu estava vendo o livro de Esther, daí eu fiquei pensando, por que Esther não está em Reis? Agora eu vou pesquisar, estudar por Reis. Olha aí. E pensar exatamente nessa ideia de quando vai ajudar bastante, né? Nunca parei para pensar. Então essa ideia, aí você pensa nos grandes pontos da história de Israel, né? A saída do Egito, a entrada, o tempo dos juízes, o tempo dos reis, aí o exílio babilônico, o retorno do exílio. Esses são momentos chaves na história de Israel do Antigo Testamento. E entender quando o texto foi escrito e para que público foi escrito, vai fazer a gente olhar para o texto de uma maneira muito mais profunda. No Novo Testamento é mais fácil, né? O Novo Testamento está contando um período muito curto de história, né? Enquanto que o Antigo Testamento está contando séculos, né? Mais de 1000 anos de história estão ali na primeira parte. O Novo Testamento está contando 50 anos, 60 anos, né? Desde o nascimento de Jesus até a morte de Paulo, né? As últimas cartas de Paulo, de Pedro. Então a gente está, talvez, João, chegando até o final do século I, vamos chegar, ano 90, né? Então 90 anos de história estão sendo contados ali, em 27 livros, em contraste com 39 que estão contando séculos e séculos de história, né? Então ter essa ideia do que vem antes e o que vem depois vai ajudar bastante, né? Quando a gente pensa, por exemplo, o que vem depois do Pentecostes, tem algumas coisas que acontecem ali, que são promessas daquilo que aconteceu antes, né? Algumas coisas que acontecem nos evangelhos. Tipo assim, os evangelhos, eles têm uma parte muito pequena de Novo Testamento. Parou para pensar nisso? Quando que começa o Novo Testamento? Com a morte e ressurreição de Jesus. Antes da morte e ressurreição de Jesus, é tempo da lei. Jesus está ali no momento de transição. Então tem muita coisa que está acontecendo ali. Jesus é circuncidado, Jesus guarda todo o ritual judaico. Mas por quê? Porque ele está debaixo da antiga aliança. Aí, a partir da morte e ressurreição de Jesus, as coisas dão uma mudada de figura. Então, entender o que vem antes e o que vem depois ajuda bastante nessa interpretação do texto. Ok? Eu acho interessante, né? Em conclusões ainda maiores. Mais né? profundas, exatamente. Mas da mesma forma, Deus dá graça, tanto para quem estuda, quanto para, às vezes, alguém, né? Isso. É entender também, existem duas profundidades, isso aqui já é mais teologia geral. Duas formas da gente enxergar a Bíblia. Uma a gente chama de querigma, que é a proclamação da palavra para a salvação.
Então a palavra de Deus nos salva. E às vezes a gente ouve uma palavra assim rápida e ela está sendo usada nesse sentido de querigma. Eu não sei nada da Bíblia, mas aquela mensagem, de alguma forma, o Espírito Santo tocou o profundo do meu coração e eu me rendi a Jesus. Eu fui salvo. Então esse é o querigma. Mas exatamente a mesma palavra, os mesmos textos, são usados para aquilo que a gente chama de didaquê, que é o ensino, é o crescimento na graça, é o amadurecimento. Então a mesma palavra que nos salva, o que Tiago falou, né? A palavra que vos gerou, texto que a gente meditou nesse último domingo. Essa palavra gerou vocês. Ela é poderosa para salvá-los. E ali ele está falando desse processo de santificação. Então a mesma palavra, o mesmo evangelho que nos salva, quanto mais a gente vai conhecendo, a gente vai crescendo em maturidade. E aí é um processo que é infindável. Né? Por causa da graça de Deus, não exclusivamente, porque é Ele que abre o entendimento para a gente compreender ou não, né? Dependendo do grau de estudo da palavra ali, e até porque muita gente lê, é entendido nisso e não aceita, não crê na palavra. Isso, é lembrar dessa dimensão da palavra, né? Melhor a Bíblia do que, né? A gente falou na última semana exatamente de entender a Escritura. Primeiro, ela é um livro como qualquer outro. Ou seja, regras de interpretação valem para ela. E é por isso que muita gente não crê, mas entende. Porque ela é um livro na nossa linguagem. Então ela é um livro como qualquer outro. Mas em segundo lugar, ela é um livro como nenhum outro. Ela é um livro vivo. Ele é um livro que não só nós o lemos, mas ele nos lê. E porque é um livro vivo, traz vida. Né? Então é algo que só o Espírito Santo pode fazer. Então a gente aplica as duas regras. A regra de interpretação, de análise, de ver verbo, de ver... Mas ao mesmo tempo, a gente faz isso debaixo da dependência e da oração, dizendo, Senhor, aplica a tua palavra, senão o máximo que eu vou ter é conhecimento. Né? Então é um esforço duplo, de dependência, mas de labor, de trabalho. Como diria um dos pais da igreja, é o orar e labutar. Né? Orar e labutar. É trabalho mesmo, é esforço. Deus queria destruir a humanidade, né? Igual você falou. Pessoas que às vezes não têm estudo, não participou... Não fez seminário, não... seminário nenhum. Deus usa. Ensinou. É o que eu costumo dizer, né? Deus usou até a mula, não vai usar o jumento? Né? Usa todo mundo. Agora, de novo, a gente lembrar, sim, essa palavra ela é viva, é um poder do Espírito. Mas a gente não pode usar isso como desculpa para a falta de busca, né? Para a falta de estudo. Né? Uma coisa não anula a outra. Né? Então quer dizer que eu vou estudar? Não, se não depender do Espírito, você só vai ser um cabeção. Quanto mais você se aprofundar, mais benefício você vai ter. Isso. E se essa palavra não transformar o coração, o máximo que eu vou ser é arrogante, por saber. Sommelier de culto, sommelier de pregação, ficar apontando para todo mundo. Por quê? Porque eu só obtive conhecimento. A ação do Espírito Santo é uma obra do Espírito Santo, então eu tenho que dizer, Senhor, aplica essa palavra no meu coração. Mas eu digo assim, Senhor, eu quero aprender. Aí Deus fala assim, então abre a Bíblia e lê. Né? Aprenda de mim, sou manso e humilde de coração. Eu vou fazer vocês lembrarem tudo o que eu vos ensinei. Como é que eu vou lembrar de algo que eu não sei? Então eu tenho que saber, eu tenho que aprender, tenho que buscar. Então as duas coisas têm que caminhar juntas. Né? É o labor, é o estudo, é a busca. E é uma frase que ecoa no meu coração. Deus nunca despede com fome quem vem até Ele. Nunca. Então vá com fome na palavra, Deus vai nos saciar, Deus vai encher a nossa barriga espiritual, Deus vai nos dar sustância espiritual. Né? Então esse processo de crescimento, de sair do leite e ir para as coisas sólidas, como diz a Escritura, é o processo do exercício contínuo das Escrituras na nossa vida. De gastarmos tempo, de meditarmos, sempre de maneira orante, sempre pedindo que Deus não só nos dê entendimento, mas nos dê também transformação, prática. Aí a gente volta para o devocional, né? Lançar desafios para a gente mesmo. Às vezes a gente consegue, às vezes não consegue. A gente se arrepende, começa de novo, vai pedindo para Deus a graça e vai praticando a palavra. Então, quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende, a gente vai praticar mais. E isso a gente chama de vida cristã, né? Crescimento espiritual. Que Deus nos ajude nesse processo. Né? Em nome de Jesus. Vamos orar?